Palmeiras, como era de se esperar, classificado à semifinal do Campeonato Paulista. 1-0, um placar magro. Talvez o que não se esperasse nessa noite eram as substituições de Abel Ferreira. A gente aguarda aqui ansiosamente a entrevista coletiva, enquanto comentamos um pouco dessa partida. Hoje eu tô com o Jean Oddi, com o Silas. Tudo bem com vocês, Jean? É algum recado? Substituição ali, 1-0, um placar magrinho, ou tá tudo bem? Pois é, tudo bem. Boa noite, Dani, boa noite, Silas. Pois é, acho que chama atenção mesmo, né? Sim. Aliás, chama atenção várias das decisões do Abel no jogo. Para começar, a escolha do Tabata como titular, ele que não vinha sendo titular durante a fase de grupos do Paulista. E é bom fazer justiça, foi talvez o melhor jogador do Palmeiras em campo, né? Foi muito bem o Tabata enquanto esteve em campo. E depois as mudanças, né? Mudanças que colocaram em campo Fabinho, Jailson, Navarro, Breno Lopes, quer dizer, não são jogadores, né, de talvez vistos como de grande qualidade técnica, acabaram sendo as opções do Abel. A gente acho que vai ouvir muito do Abel na entrevista, né, os questionamentos sobre essas mudanças e essas escolhas, e no fim acaba avançando. Ok, o melhor time da fase de grupos do Campeonato Paulista, a gente pode dizer que foi de fato, né, que é o melhor time, a gente sabe disso, mas que injustiça e que crueldade com o São Bernardo ter que enfrentar o Palmeiras num jogo único nas quartas de final, porque o São Bernardo mostrou hoje, principalmente no primeiro tempo, que ter sido o segundo melhor time da competição não foi um acaso. Sim. Né? Que ele é de fato um time muito preparado, um time com qualidade do ponto de vista tático e também do ponto de vista técnico. Então é um São Bernardo que certamente, né, tivesse tido um outro confronto, talvez tivesse mais possibilidades de avançar. Então acho que é importante a gente ressaltar, porque realmente é inacreditável que você jogue, né, 12 rodadas da competição para definir os 8 classificados, e aí depois dessas 12 rodadas, em 90 minutos você coloque o melhor contra o segundo melhor para definir quem vai à semifinal. Regulamentos de campeonatos estaduais, né? Há que se estudar quem faz esses regulamentos. Mas a gente já vai entrar nessa questão das substituições, claro. A gente enalteceu muito, né, Silas, o São Bernardo ao longo da competição. E eu acho que ficou um jogo um pouco dentro do que se esperava. Um São Bernardo competitivo, obviamente, no nível técnico muito distante do Palmeiras, mas que fez valer, embora tenha sido um duelo indigesto para quem faz a segunda melhor campanha, o que construiu nesse Paulistão. Oi, Dani, Jean, né? Boa noite para o fã do esporte também. Eu vejo assim, é uma injustiça, como o Jean falou. Um time que vai no Morumbi ganhando do São Paulo, um time que já tinha ganho do Corinthians, um time que fez uma campanha brilhante pelo pouco tempo de trabalho. Acho que a gente precisa, assim, ressaltar isso. É difícil você montar um time com 2 laterais tão bons, com 2 beiradas tão bons. O meia, que era a grande revelação do campeonato, que ficou de fora. Fora hoje. E não se viu tanto a falta dele, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo todo do São Bernardo. Jogou muito bem, teve chance de gol. Agora, eu vivi essa situação com o Novo Horizontino em 2017, Fernando Praz, que é nosso amigo aqui, e companheiro aqui de ESPN, era o goleiro do Palmeiras na época. E eu falei para eles, olha, nós vamos pegar o Palmeiras, classificamos. Nós tivemos 5 chances de gols, lá em Novo Horizonte fizemos uma. O Palmeiras teve 3 e fez as 3. Então é assim, um jogo desse, com um time organizado, com um time estruturado, com um time que tem talvez o melhor goleiro do futebol brasileiro, que é o Everton. Um time que tem o melhor zagueiro, os 2 melhores, Murilo Cerqueira e o Gustavo Gomes, que o Jean falou do Tabata, gostei também, mas tudo bem, tem o Rony que fez o gol, mas o Gustavo Gomes é uma segurança gigantesca ali. Então o São Bernardo teve o seu primeiro tempo e não desfrutou, não aproveitou isso. O Palmeiras com o Rony, que é uma flecha lá na frente, agora perdeu a parte técnica do jogo, de ficar com a bola, de dominar o jogo, quando o Rafael Veiga vem um pouquinho mais para trás e sai o Dudu. Ali, para mim, sai com 16 minutos do segundo tempo, Dudu. Então, quando sai o Dudu, o Palmeiras perde aquela hierarquia que tem em campo, e aí o Jean falou de todo mundo que entrou, são bons jogadores, mas não tem a hierarquia de um Dudu, né, desse tipo de jogador. Daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista coletiva do Abel, né? E fica aqui o questionamento e a gente
aventurando aqui possibilidades para ele não ter colocado o Endrick. Eu vejo como um aspecto protetor do Abel, ele sempre teve isso. O Endrick, querendo ou não, ele vai ficar ansioso pela cobrança de marcar um gol, por mais que internamente se tire essa cobrança. E hoje eu vi uma maneira de proteger o Endrick. Eu quero saber se vocês veem assim também, porque para mim é a única explicação para você tirar o Dudu e colocar o Breno Lopes e não o menino, né? Que a gente sabe o tanto que joga bola em campo. Você vê algum outro motivo? Eu acho até que nessa primeira alteração, talvez ele tivesse que mexer, pelo que é a ideia do Abel, no posicionamento do Rony, né? Então ele tivesse que abrir o Rony para colocar o Endrick como centroavante. Já jogou assim, né? Ele já jogou em alguns momentos, mas ele não parece acreditar que o Endrick possa jogar tanto pelos lados. Eu até acho, e já vi ele jogar bem pelos lados, então eu acho também que poderia, mas me parece que essa seria uma outra explicação. Mas eu tô contigo, e acho que isso que você disse, Dani, casa inclusive com o que o Abel sempre disse. Sim. E assim, eu que sou um cara que sempre defendi e defendo que fase de grupos de campeonato estadual é pré-temporada, eu acho que o que ele fez foi dizer, bom, vamos jogar essa fase de grupos de campeonato estadual, colocando o Endrick o máximo de tempo possível para sentir qual é. É possível? Não é possível ser titular? Ele vai jogar o tempo todo? Não vai jogar o tempo todo? Aí chegou o jogo decisivo. O que chama atenção, talvez o que seja mais de se estranhar, é que ele acabou dando oportunidade para jogar pelo lado para um jogador que não vinha entrando tanto, que não vinha tendo tantos minutos, que foi o Tabata. Porque, em geral, quando o Endrick saía, ou até mesmo quando ele não começava jogando, a gente via o Giovani começar jogando. E no fim, hoje a escolha foi pelo Tabata. E repito, para mim, do ponto de vista da atuação, é claro que o Rony foi decisivo, o Everton também, né, no primeiro tempo, ali naquele miolo do primeiro tempo, fez defesas ali importantes, mas eu acho que do ponto de vista da regularidade durante o jogo, o Tabata talvez tenha sido o melhor. Então eu acho que assim, ele vai falar sobre o Endrick, acho que o Endrick vai ter muitos minutos ainda na temporada, muitas possibilidades, mas não me surpreende tanto no sentido de que a gente sabia que a importância da fase de grupos do estadual é uma e o mata-mata em 90 minutos onde você decide tudo é outra. E pode ser também que tenha uma explicação mais tática, né? Porque o Tabata é um jogador de características diferentes e o Abel olha muito para o seu adversário sempre para montar o time que ele considera mais adequado. E ele acaba controlando ali o meio-campo quando ele coloca mais um jogador e tira, né, o atacante lá enfiado. Você acha que foi mais a questão tática ou mais a questão de proteção, Silas? Como é que você vê a não entrada do Endrick hoje? O que tem acontecido é que o Palmeiras sempre faz o segundo gol. De uma forma ou outra, o Palmeiras vai e faz o segundo gol. Hoje, por exemplo, ele manteve o Rafael Veiga até o final. O Zé Rafael e o Rafael Veiga ficaram no jogo até o final, né? Sim. O que ele poderia ter feito hoje, com a entrada do Giovani... Veiga, na verdade, saiu e entrou o Jailson, né? Mas já no finalzinho do jogo. Isso. Ele poderia, se o Palmeiras está com 2-0, um placar até um pouco mais folgado, na saída do Veiga, colocar o Rony atrás do Navarro. Aí ficaria Giovani, Breno Lopes... O Endrick aqui e o Navarro, mas era um jogo difícil, 1-0, São Bernardo poderia até ter empatado o jogo, porque é um time que não tinha mais nada a perder. Mas aí essa formação que você está trazendo é mais pensando no Endrick do que no jogo, né? Pensando no Endrick e jogando num 4-4-2. E ele não fez muito, né? Justamente. Ele não fez, na verdade. Ele não fez, era o Giovani pelo Endrick, o Endrick pelo Giovani, e hoje a surpresa foi o Tabata. Que também na questão da hierarquia, um jogador que sabe ficar com a bola, um jogador que tem o corpo a corpo. São Bernardo é um time muito físico. Sim. Bateu, hein? O Palmeiras rebateu. Porque o Palmeiras primeiro apanha, depois bate. Aí o árbitro não pode amarelar o Palmeiras primeiro. Então até nisso os caras são inteligentes. Eles sabem jogar duros, mas o Veiga apanhou bastante, né? E alguma outra jogada achei até que um pouco de deslealdade, mas a Edna, de uma certa forma, a Renata está com a gente aí, né? Vai poder falar dos lances, eu acho que conseguiu controlar bem o jogo. Mas o Palmeiras, o São Bernardo, infelizmente, bateu de frente com o melhor time do futebol brasileiro. É isso, daqui a pouco tem... Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.